Quando um osso quebra, o seu corpo monta uma operação de guerra para reconstruir. Mas em algumas pessoas, esse processo simplesmente falha. Por quê? Eu sou a Carolina Mozinho, sou fisioterapeuta e hoje eu vou te mostrar passo a passo o que acontece dentro do seu osso, desde o momento de uma fratura até a formação de um calo ósseo e quais os fatores clínicos podem impedir esse reparo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre reparo ósseo, que é todo esse processo e essa capacidade do osso de se reintegrar novamente, ou seja, de se reparar após uma lesão. Então, quando eu tenho uma fratura, uma lesão neste osso, eu tenho duas extremidades, a que ficou acima e a que ficou abaixo dessa zona que foi fraturada. E eu tive uma ruptura ali, não apenas do osso, eu tenho uma ruptura do periósteo, que é a membrana que reveste esse osso. Eu vou ter também a ruptura de todos os vasos que estão nessa cortical óssea, bem como da medula óssea e também dos tecidos circulantes que estão ao redor. Então, nesse processo aí, imediatamente começa a acontecer uma série de eventos para reparar este osso e para que ele volte a ser restabelecido integralmente e funcionalmente como ele era antes. Então vai acontecer um sangramento nas margens desse tecido que foi machucado, também nos tecidos vizinhos, né, os tecidos moles adjacentes à região desta fratura. Ocorre um hematoma dentro deste canal medular, entre as extremidades dessa fratura e também ao redor do periósteo, como a gente pode ver aqui nessa imagem. E esse hematoma vai ter um extravasamento de eritrócitos, que são as nossas hemácias, os famosos glóbulos vermelhos. Também vai haver um extravasamento de fibrina e de plaquetas nessa região, a fim de reparo desta fratura. E esse extravasamento desses elementos vão fazer liberação de vários fatores quimiotáticos, como TGF-alfa, como FGF, como PDGF, que vão fazer uma série de eventos químicos a fim de reparo deste local. Então, vai começar o reparo. Como é que começa esse reparo, então? Fraturei imediatamente esses macrófagos, após esse hematoma que a gente comentou agora, vai vir os macrófagos, vão remover este coágulo sanguíneo que foi gerado ali, vão remover os restos celulares que foram ali depositados, bem como a matriz, né? Então vai começar a acontecer gradualmente uma necrose deste coágulo e de todo o tecido adjacente que está ali ao redor dessa zona que foi fraturada, né? Então, eu vou ter ali uma resposta inflamatória muito importante, muito intensa, e quando eu tenho uma resposta inflamatória, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que eu tenho vasodilatação para permitir que estas células de reparo possam chegar até este local lesionado. Então vai ter uma exudação do plasma, vai ter a presença ali de leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos, e também de células do mesênquima, que são as células progenitoras de tudo, para poder gerar novamente um novo tecido ósseo que vai ser criado neste local através do processo de reparo, né? Então, de 3 a 5 dias após essa lesão, esta fratura, o periósteo e o endósteo começam um processo de proliferação. Por quê? Porque este tecido, este periósteo, este endósteo, ele é cheio de células osteoprogenitoras, que são as células precursoras dos osteoblastos e dos osteoclastos, como a gente já comentou nas primeiras aulas de metabolismo ósseo aqui no canal. Então, quando eu tenho essa proliferação desse periósteo e desse endósteo, chega então essas células osteoprogenitoras e vai começar a formação de um colar ao redor dessa fratura, que na sequência vai virar um calo ósseo. Então, este colar ali, ele vai começar a se formar e aonde vai começar a penetrar, então, essas extremidades, nas extremidades ósseas que foram perdidas, vai começar a penetrar essas células osteoprogenitoras que vão estar chegando para formar na sequência o nosso osso. Então, vamos recapitular. A gente teve a formação de um hematoma inicialmente, na sequência vai chegar então esses macrófagos para remover os restos, né, celulares, o resto do coágulo, enfim, e trazer essas células osteoprogenitoras para cá. Tá, e agora o que acontece? Agora se formou o colar.
E esse colar vai ter que virar aquilo que a gente já ouviu falar, que é o calo ósseo, né? Então eu tive ali, ó, recapitulando, eu tive a lesão, eu tenho um processo inflamatório, vai chegar às células osteoprogenitoras e por fim vai começar então o processo de ossificação, que a gente também já comentou em aulas anteriores sobre isso. Então, esse colar que vai ser formado vai na sequência ter que se transformado ali, ó, novamente num osso super íntegro para poder receber impactos da vida, da nossa vida diária, né? Então, esse tecido, inicialmente, ele é um tecido ósseo imaturo e essas trações e pressões sobre o osso durante esse processo de reparo vão ajudar a remodelar esse calo ósseo novamente e fazendo com que esse tecido primário seja gradualmente substituído por um tecido secundário ou também chamado de lamelar, como a gente também já conversou, né? Então tá aqui, ó, as etapas desse reparo ósseo. Então inicialmente ali, ó, um hematoma, na sequência aquela chegada dos macrófagos que vão chegar para remover esses restos celulares, depois vai se formar ali o colar ao redor dessa fratura, ao redor dessa lesão, osso primário e depois osso secundário e na sequência a nova integridade do nosso osso formado ali, né? Aqui tem uma outra imagem que mostra novamente, né, uma outra visão desse mesmo processo, né? Onde evidenciando ali novamente aquela proliferação do periósteo e do endósteo, onde vai chegar as células osteoprogenitoras. Esse primário, né, sempre se forma sobre moldes de cartilagem hialina ou sobre um tecido conjuntivo. Então aqui mostrando sobre um molde de cartilagem, que vai ser então um osso primário neoformado, configurando então nesse momento o calo ósseo e na sequência sendo substituído por um tecido secundário ou lamelar, de acordo com as trações e pressões da nossa vida que vão fazendo essa substituição gradualmente, tá? Vamos então a um exemplo clínico que é sempre bom para a gente raciocinar nesses processos. Então vamos imaginar que muitas vezes ocorrem fraturas que têm perdas, né, da estrutura óssea com vários segmentação de tecido ósseo ou do osso que foi ali fraturado e se faz necessário muitas vezes fixadores externos, como está sendo mostrado aqui nesta imagem, né? E aqui é para não perder o comprimento do osso, por exemplo, para que o paciente não tenha nenhuma perda de altura neste membro correspondente ao local da fratura. Então, algumas vezes os médicos utilizam esse tipo de dispositivo, de recurso, para evitar que o paciente perca comprimento de membro, né? Então, quando eu coloco, por exemplo, esse fixador externo, né, que ele se fixa nas extremidades acima e abaixo da zona fraturada, eu gero então um certo estresse ósseo nas extremidades que são opostas a esse fixador. E isso gera uma certa aceleração dessa atividade osteoblástica no local. Em algumas situações, é possível que o paciente apoie aquela região fraturada, né, que muitas vezes quando a gente fala de gesso, alguma coisa, não pode pisar no chão, ou não pode fazer nenhum tipo de movimento ou de impacto com aquele segmento corporal, mas em algumas situações é possível graças a esses dispositivos aqui. Vou reforçar, não é para todo mundo, é para algumas pessoas que isso é permitido de acordo com o caso de cada paciente. Mas quando isso acontece, acelera ainda mais, porque eu estou fazendo estresse ósseo naquele momento de reparo. Isso acelera mais a atividade osteoblástica nesse local, tá? Então a gente tem que lembrar que a velocidade desse processo de reparo vai depender de fatores tanto locais quanto sistêmicos do paciente que está com essa fratura. Então, o tipo de tecido ósseo a ser reparado, né? Se for um tecido ósseo da cortical ou se for em um osso mais esponjoso, isso altera essa velocidade desse reparo. Se esse paciente, porventura, teve algum processo infeccioso ou alguma hemorragia adicional neste local, isso pode interferir no reparo ósseo. Se teve mais imobilização ou não. A idade do paciente é muito importante, né? Porque a gente sabe que pacientes mais jovens recuperam-se mais facilmente do que pessoas mais idosas,
justamente pela velocidade do metabolismo e fatores individuais do próprio organismo. E também, e não menos importante, alterações nutricionais do nosso paciente, né? Então é importante que o paciente tenha uma boa alimentação, que ele esteja bem nutrido, para que ele possa oferecer ao organismo todos os requisitos que precisa para que esse reparo possa acontecer da melhor forma possível, tá? E se tiver excessiva mobilidade neste local onde a gente teve essa fratura, pode ser que se desenvolva ali um tecido cartilaginoso. E isso não é bom, né? Porque aí eu vou ter uma pseudo-ossificação nesse local. Então a gente sempre tem que seguir as orientações médicas para essas situações. Então não é todos os fixadores, por exemplo, que permite esse tipo de mobilidade, depende de cada caso, né? Então lembrem-se sempre, a formação óssea depende de um suprimento sanguíneo muito importante naquele local, mas esse sangue que está sendo oferecido a esse local também tem que ser um sangue com nutrientes e com fatores que vão nos ajudar a propiciar este reparo, né? E o suporte mecânico também muitas vezes é importante para essa ossificação secundária que vai acontecendo no decorrer do tempo. E também a gente sempre tem que lembrar que quando a gente pensa sempre em ações que dependem do metabolismo ósseo, a gente tem que considerar fatores que vão interferir na mineralização dos nossos ossos, né? Então, por exemplo, se o paciente em questão tiver uma doença óssea sistêmica, por exemplo, como osteoporose, vai interferir nesse processo de reparo ósseo, porque naturalmente é um osso que já é relativamente doente, né? O uso de fármacos que inibem o processo de remodelação, como os bifosfonatos, por exemplo, ou alguns corticoides ou até anticonvulsivantes, isso interfere no processo de reparo. Fatores nutricionais, especialmente aqueles que dependem de uma ingesta de cálcio. Fatores como exposição solar pelo metabolismo da vitamina D junto do cálcio para fazer fixação, né, nos ossos, como a gente já viu isso em aulas de metabolismo. E os níveis plasmáticos de vitamina D também são muito importantes para esse processo de reparo. Então, se você gostou dessa aula, se você quer nos acompanhar por aqui, se inscreva no nosso canal, que toda semana está subindo aula sobre fisiopatologia de algumas doenças e sobre fisiologia humana clássica.